Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. À minha esquerda, uma dupla de galos aqui. Um de direita e outro de esquerda. Não precisa dizer que o de direita é o Luiz Pereira Lima e que o de esquerda é o João de Almeida Neto. O doutor Luizinho Pereira Lima está totalmente deslocado da esquerda, né? Não. Na ala esquerda. Não, mas o telespectador... Ele tá, no telespectador olha, ele está à direita. Só que ele está no centro da direita aqui, né? Hein, Luiz? Não, é o meu local. Acho que é o local. É o teu e do Rigoto. Não, digo o local, o local que eu devo estar é isso aí. Sempre à no direita. Centro da direita. Ou seja, um indivíduo centrado e que pensa em liberdade. Tu não pensa em liberdade? Não, eu também acho que ele tem razão. O doutor Luiz é um homem de opiniões claras e opiniões firmes, mas é um homem moderado. Moderado? Eu acho. Amadeirado, sim, moderado não. O nosso presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, meu querido Marcelo Frota, coronel, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, é uma honra dividir aí esse Pampa Debates com o Dr. Luiz, com o João de Almeida. Agradecer em nome dos oficiais da Brigada do Corpo de Bombeiros esse convite constante, Paulo. Muito obrigado. Prazer tê-lo aqui. Pô, já te recuperasse daquela pauleira com... Não, eu acho que foi bem travada, porque na verdade ele tinha alguns argumentos que acabaram sendo vencedores, digamos assim, no Congresso Nacional. Mas não há dúvida que, pelo menos para mim e as pessoas que depois repercutiram o programa comigo, ficou evidente que o deputado tinha uma dificuldade com a palavra povo, o que é de se estranhar, e a bem da verdade, essa questão estava muito parecida. Todas as argumentações trazidas pelo presidente Lula, pela presidente Dilma, com as argumentações do presidente Temer. Então havia uma dificuldade muito grande ali, que parece que pelo menos de momento Mas foi qual superada. é a diferença do Temer para o Lula e para a Dilma? Pois, olha, todos são farinhas do mesmo saco. Olha que interessante isso está dizendo. E quando classifica o doutor Luiz de direita, o João de Almeida de esquerda, nós temos essa dificuldade hoje no Brasil. Que o cara seja direita, que seja esquerda, tudo bem. Mas o cara ser anti alguma coisa, doentemente anti alguma coisa, e tudo que é daquela coisa é um horror, e a outra coisa que é absolutamente igual, que esteve sempre junto com a outra, aí é maravilhoso. A minha percepção, Paulo, é que, de fato, as pessoas... Porque o doutor Luiz Pereira Lima é temerista, né? Não, ele está me acusando de uma coisa que eu não sou. Sim. Isso chega a ser uma acusação, doutor Luiz? Está me acusando de uma coisa que eu não sou. Mas então como é que se explica? O senhor nunca atacou o Temer, nunca disse nada contra o Temer? Eu? É? Mas eu só dizer as coisas que ele está fazendo errado, mas eu já teria feito muito mais contra o partido do qual ele participou. Aliás, por isso que ele está aí, hein? Acho que a cidadania eu não votei no Temer. Acho que a cidadania brasileira... Votou desgraçadamente no Aécio. Não, isso é outra coisa. Não está em questão Aécio Neves aqui. Por que não? Que não tem questão tudo, programa de debates. Então, muito bem, está me perguntando a respeito do Aécio Neves. Claro, é evidente que eu votei nele, porque eu não ia votar no PT. Se eu estou arrependido de ter votado nele, contra o PT, não. Mas isso não quer dizer que eu o defenda. Pegar o Aécio com um problema aí de furto, de recebendo dinheiro, que não sei o quê, é evidente que eu sou contra, acho que ele merece as penas da lei por ter cometido esse equívoco. Cidadania brasileira, de alguma forma, Paulo? Que palavra brasileira? Não. Quando os outros não PT cometem o mesmo erro que o PT, é equívoco. No PT é doagem mesmo, é gatunagem. Um minuto antes eu falei em furto. Roubo seria com arma. Como não foi com arma, é furto. Mas eu falei nisso. Só que com bom português não vai fazer o que eu vi, sabe que eu vi. Agora, deixa eu ver. Eu ouvi ontem um comunicador
da Globo News, depois que cheguei de Santa Maria, não conseguia dormir, fiquei ouvindo. E os caras dando graças a Deus que no Brasil não tem terror. Como não tem terror? Mas aquilo é que é muito pior. Os caras matam as pessoas nos corredores dos hospitais por terem roubado, matam as pessoas na insegurança das cidades por terem roubado, porque esses serviços não são prestados para a sociedade. Eles são tão ou mais terroristas que os próprios terroristas. São todos terroristas. Tomei essa reportagem aí. Mas eu entendi o que ele quis dizer, o Paulo Sérgio. E o que ele tentou dizer é que não há o terrorismo como manifestação política religiosa. Política religiosa armada. Não é? Aqui nós temos uma situação que poderíamos dizer horrorosa, que é uma situação de horror da insegurança pública, da falta de capacitação. Onde se mata mais? Na Espanha, no terror? Sim, mas ou aqui no Brasil? Sim, mas é um tipo de agressão social diferente. Aquela lá é o terrorismo propriamente dito. É o exercício da violência com finalidade política, ideológica, religiosa e tal. Aqui é uma contingência social que permite esse descalabro. Os dois são graves. De qualquer maneira, na verdade já não existe é uma questão mais. de nomenclatura. E essa cisão já não existe mais à direita ou à esquerda, porque na estrutura de poder brasileira, né, nisso que se pode observar, um partido político ascende ao poder e precisa da base no parlamento para poder fazer a sua gestão. E esta confusão ela é tão importante que ela invade o aspecto aí da corrupção que está sendo levantada, quer dizer, não tem partido diferente uns dos outros em relação a isso. O cidadão já não se interessa mais em votar em segmentos, em partidos políticos, salvo os radicais, os mais xiitas, e preferem votar nas pessoas, naquilo que entendem que possa ser diferenciado daqui, nessa ou naquela medida. Mas a grande maioria vota no lixo, joga nas urnas os lixos. Os próprios partidos políticos agora, percebendo esta questão, estão querendo inclusive mudar o nome. Então retira lá o P, fica o progressista, retira o P, fica o Movimento Democrático Brasileiro. Ou bota o P. Ou bota o P, quer dizer, então já se percebeu que essa questão ela acaba sendo via de duas mãos. O povo percebendo... E não adianta nem mudar as moscas. Que não adianta a sigla. Não dá nem mudar as moscas, não adianta. Não, mas aí eu não sou tão pessimista. Não, assim. mas não adianta. Eu sou mais otimista. Mas não adianta. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Ou tu acha que o povo vai mudar as moscas? Nós temos aqui... porque é muita dificuldade, esse filtro para a candidatura é um filtro muito complicado. A criminalidade, nós estamos aqui na presença de um homem que milita na área da segurança pública. É evidente que a criminalidade está levando vantagem sobre o Estado. Mas é evidente que tem que levar, é evidente que vai levar... A falta de assistência à saúde está levando vantagem. Tem mais homens, tem mais dinheiro, tem mais armas do que o Estado, como é que não vai levar? E o Estado não trata isso de maneira séria. Não essa trata que é como verdade. prioridade? Não trata. E não há que se falar em segurança pública com Mas seriedade. não tem nem dinheiro, rapaz. O dinheiro foi levado para a corrupção, para as obras inacabadas, para as obras mal feitas, na incompetência. O dinheiro todo, ele vai para o ralo da incompetência e da corrupção. Não tem orçamento, não tem autonomia administrativa e operacional. Quer dizer, nós não temos instituições de Estado, nós temos instituições de governo. É toda uma situação de polícias de metade que só em todo o planeta Terra, só aqui no Brasil existe. Uma polícia investiga, a outra polícia faz a prevenção. Quer dizer, isto não funciona, isto não dá certo. Enquanto não houver um plano nacional de segurança pública que contemple essas questões que são estruturais, não há que se falar com seriedade em segurança pública. De onde vem o dinheiro? Que eles acabaram com o dinheiro. O Brasil está falido. Os estados estão falidos, os municípios estão falidos. Dinheiro tem. E muito. Dinheiro tem e muito. Está na mão errada, no lugar errado, por canais. Mas aonde está o dinheiro? Deixa eu... O gato comeu. Não. Mas vem cá, pega o que roubaram da Lava Jato. Só o que roubaram na Lava Jato dá para aparelhar um sistema de segurança pública invejável. Bom, agora está acabando a Lava Jato. Agora, vamos lá. Por que a primeira função do Estado
não é a função de polícia? Primeira função do Estado, foi quando criado o Estado, a função de polícia para que as pessoas pudessem viver em harmonia. Muito bem. Divergindo do meu amigo João, não é pela nossa contingência social, isoladamente, essa alta criminalidade. A alta criminalidade é que a polícia não pode agir como ela deveria agir, Porque não tem com a meio. energia, não, com a energia adequada, porque o grupo Você de está sabendo onde a deputados, gente quer chegar. que o grupo de deputados que nós elegemos, não é suficientemente agressivo no sentido de dizer assim, nós temos, primeiro, que diminuir a maioridade penal, nós temos que não poder admitir o crime ficar vulgar, João. Estabelecer a Quando o pena de crime- morte? Não. não, tu não é favorável? Não, só a pena de ficar na cadeia. O tempo de prisão perpétua, assim como essa pessoa que matou, condenou à morte, no caso, a prisão Não, perpétua. do ponto de vista da punição, doutor Luiz, o senhor tem toda a razão. Do ponto de isso que nós vista da... precisamos. Tudo bem. Não, precisamos de prevenção. Não, isso é um outro aspecto. Para colocar um brigadiano Não, a mais, para inibir. colocar um brigadiano a mais na rua, não precisa diminuir a menoridade penal. Mas não, João, Tem que ter dinheiro João, para pagar mais João, um funcionário. João, por que tu não colocas a mão na chapa quente do teu fogão? Mas a mão na chapa quente é polícia na rua. Mas, na verdade, Não. me permitam dizer o seguinte, ambos têm razão. E por que isso? Porque estão atacando um sistema de segurança pública, o sistema de defesa do cidadão, e por ser sistema ele é complexo e ele envolve diversos atores. Envolve lá o ator legislativo, que vai tratar da questão da progressão de regime, do cumprimento da pena, enfim, destas várias situações de recursos que são apresentados e que mantêm o indivíduo que deveria estar privado de liberdade, mantém na rua. Então, o sistema ele é muito complexo, ele envolve o Ministério Público, ele envolve as instituições policiais, ele envolve o Poder Judiciário, a cidadania como um todo, envolve a revisão das leis, o cumprimento da pena, os estabelecimentos prisionais que estão aí à disposição. Então, todo este sistema complexo, que gira em torno de um Congresso Nacional, que gira em torno da gestão administrativa, precisa com profundidade olhar as mazelas pelas quais passa Certo. o povo brasileiro nesse momento. Isto é a administração do crime depois que ele acontece. Eu estou me referindo à administração, A prevenção. à administração da vida social antes que o crime Perfeito, aconteça. João. Só que nós temos um problema agudo agora para resolver. Por que, é que o muito- traficante está vendendo droga na frente da escola? Por quê? Porque ele está lá. Por que ele está lá? Porque não tem um agente tem de alguém segurança comprando. pública. Tem alguém comprando. Tem alguém comprando. A sociedade está Ele comprando. está lá. Se ele fosse removido de lá, talvez fosse substituído por outro, esse outro poderia também estar preso. Aqui no Brasil, o bandido, meliante, seja o que for, ele faz carreira. Ou seja, ele começa a delinquir cedo e à medida que ele vai, os seus crimes vão sendo agravados, ele vai fazendo carreira. E tem muitos desses que já foram presos 20 vezes. 20 vezes. 25 vezes. E a lei o beneficia, por isso que ele faz carreira. Porque se ele ficasse preso, ele não tem como fazer carreira. Daqui uns dias terá algum partido político, algum grupo que vai dizer assim, e cadê a carteira assinada desse indivíduo? E o fundo de garantia que ele não recolheu? Porque é só o que falta. E nós morrendo na rua. O terrorismo dá manchete de jornal em Barcelona, Paris, etc. Morreram, assim, 13 pessoas, que coisa horrorosa. Mas aqui no Brasil eu tenho certeza, não sei o número, tenho certeza que 60 ontem... mil pessoas ano passado. 60 mil Então vamos dividir por pessoas ano passado. 365? 365? Quer dizer, é uma coisa escandalosa. É um horror. E nós temos que tomar uma atitude. Existem colégios privados no Brasil. Dá 200 por dia, essa divisão dele. É? Então, por isso. Existem colégios privados no Brasil que ontem, estava um professor fazendo proselitismo contra a polícia. Dizendo que os policiais são agressivos num colégio privado. Quer dizer, no momento que nós chegamos assim, colocar a brigada contra a população, a polícia civil contra a população,
que é uma técnica de permanência. Perfeito, perfeito. Isso é uma técnica ideológica, inclusive. Não, de eu me enganei, dá 2 poder e mil tudo por mais. dia. Não é 200? Mas- 2 mil pessoas morrem por dia no Brasil. então- O amigo João, Terminou a ele conta. tem razão também, viu? Não, Ele todos nós Se essa conta dele é 60 mil, É 60 Não, é mil. 60 mil. então é 2 mil por É, dia. 60 mil. E olha que é uma conta benéfica. Eu não sei se vocês acompanharam aí há poucos dias, a Secretaria de Segurança Pública refez uma informação a respeito do número de homicídios, na medida em que havia informado 500 homicídios a mais. Porque, na verdade, olha o que acontece. Pega uma chacina aí, onde a ocorrência resulta na morte de 8 pessoas. Ela é apontada na estatística, que é a arte de constranger os números até que eles confessem, é apontada como uma única ocorrência. Mas, na verdade, morreram 13 pessoas, 12 pessoas. Então, o número original informado ele não estava errado. 500 pessoas a mais perderam a vida na violência e no crime no estado do Rio Grande do Sul. Mas foi corrigido, porque, afinal de contas, não foram tantas ocorrências quanto o número apresentava. Então, é mais de 60 mil mortes no Brasil, eu estou falando de Brasil, não estou falando do Rio Grande do Sul, ocorridas no ano de 2016. Isso que eu vou falar não é uma crítica. Eu acho que tem que ser assim, e está bem que seja assim. Agora eu quero saber por que não é sempre assim. Eu vou a tudo que é jogo de futebol. Tudo que é jogo de futebol do Grêmio, eu vou. Para levar o juiz do meio do campo até o túnel, tem 5, 6, 7 brigadeiros. isso é um escândalo. Arrodeiam. Isso é um escândalo. Arrodeiam o juiz. É escândalo. Tem 5 ou 6, 7 brigadeiros para levar o juiz do meio do campo do choque, hein? E a cidade desguarnecida. Brigadiano do choque. E a cidade desguarnecida. No evento que cobra ingresso para que as pessoas estejam lá. Né? É um evento privado. Quer dizer, mas Bom, essa o discussão entorno- já houve também, é uma discussão antiga. O entorno da arena é rigorosa e perfeitamente bem policiado em dias de jogos. E dentro da arena também. E dentro da arena, Também. muito mais Tem ainda. policial sobrando. Né? Por Em dias de por jogo. que esse esquema rigoroso e eficiente aplicado num jogo de futebol não é aplicado no cotidiano da cidade? Não, mas Nós não defendemos isso, viu? A manutenção do policiamento ostensivo em estádios, em eventos esportivos, ele, na verdade, já percorreu todo um caminho de discussão pelos quais participaram lá o ente, o gestor político, o ente do parlamento, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a própria instituição Brigada Militar, e nós fomos sucumbentes nesse processo de discussão em razão da ordem pública, em razão da quantidade de pessoas que ali estão reunidas. Mas não resta Qual é o dúvida, isso brigadiano que não quer no estádio? Isso é Tem antigo. toda a segurança. Ele está no estádio, não tem toda a segurança. Sim, não, não vai acontecer nada. E mas nós não. queríamos, inclusive, Não, eu- cobrar pela porque há um A dispêndio. sociedade não paga brigadiano para estar no estádio de futebol num evento privado. Não, nós queríamos cobrar das administrações eu peguei dos clubes. Eu peguei a atividade da Não tem brigada. que cobrar, não pode cobrar. Se Eu quiser peguei fazer a uma atividade. festa, vai fazer o Planeta Atlântida lá. Aí vai lá, a RBS paga para fazer o Planeta Atlântida e gente de brigadiano lá dentro. Não pode pagar. Não é possível. Claro Eu que peguei não. a atividade da brigada como um exemplo, porque As os pessoas se outros, recém- João, olha só, Estádio os Olímpico, outros tá? exemplos seguem no mesmo sentido. Estádio Olímpico há 30 anos se um atrás. dia me der um problema de saúde, Deixa eu contar essa, João. se me der um problema de saúde, eu quero que me dê dentro de um campo de futebol. Porque tem 10 ambulâncias. Não, e tem juiz, e tem oficial de justiça, e tem Lá promotor. na arena, e acho que no Beira-Rio também tem o juizado especial. Todos os estádios, até no São José, que não tem ninguém no estádio. O juizado especial criminal. Mas isso foi um avanço, viu? Mas que dizer que avanço? foi um avanço. Por que Não, não? não. Que avanço, Não, mas então escuta, do pô. coronel, Sabe por do quê? meu Sabe por que foi um avanço? Mas que avanço? Deixa eu te dizer por que foi um avanço. Porque, na verdade, todas as ocorrências geradas no estádio de futebol, ainda, além de todo aquele aparato de segurança pública, ainda tinham que sair do estádio numa viatura com dispêndio de combustível, de atenções até uma delegacia de polícia, Então- até o encaminhamento daquela ocorrência. Então, eu vamos botar no que bailão, não que, defendo, tem eu que crime, Olha é aqui, outro. ó, lá no Porto Seco, não é um mar de rosas. Lá também dá um probleminha.
Lá não tem No juizado Carnaval não especial tem. criminal. Não Não tem. tem. Mas deveria Não tem? ter. Se vai colocar É isso efetivo que de eu tô segurança dizendo. pública. É isso que eu tô Se dizendo. vai colocar efetivo de segurança Tem pública, 400 pelo menos brigadeiros num que jogo de tornemos futebol. A justiça está racional esse reclamando emprego. que faltam juízes, o Ministério Público faltam promotores. Então, que não está se recompondo o quadro. E, no entanto, lá no estádio de futebol tem. Mas o que eu ia contar, acho que Lá no jogo corrobora- de São José, corrobora tem com o que 20 nós estávamos torcedores. Tem dizendo. lá um juiz, tem lá um promotor, tem lá um oficial de justiça. É o mundo ideal. Oh. Tem bombeiros. Tem bombeiro, o que eu tem ia tudo. contar corrobora com o que nós estamos falando. Eu estou falando Tinha um Leopoldina cidadão, Juvenil. Tem Paulo. 2 bombeiros de braço cruzado. Lá dentro é Leopoldina. Paulo, tinha um cidadão, e até hoje tem, morava nas imediações aqui da Cruzeiro, aqui abaixo aqui da Orfanatrofe. Todo jogo de futebol, fosse no Beira-Rio, fosse no Olímpico, ele dava um jeito de ligar para o 1º batalhão e dizer assim, pelo amor de Deus, não escalem no jogo de futebol, que é no domingo, o PM que trabalha aqui na minha zona, na minha região, porque na segunda-feira ele escalado no jogo de futebol, ele tem a folga. E aí eu sou assaltado. Então vejam que o problema da escala deste efetivo, esse aparato de segurança pública num estádio, num jogo de futebol, ele não se dá só no domingo, só no final de semana. Ele tem consequências depois ao longo da semana também. Então, eu que discordo deste emprego, vou deixar isto claro, acho sim que foi um avanço quando houve a condição de encaminhar as ocorrências geradas no estádio de futebol, já que lá está a segurança pública, que pudesse ser então encaminhado com maior agilidade, de maneira mais... Vocês estão tocando nesse assunto que eu não tenho assim uma ideia formada a esse respeito, mas eu posso fazer uma análise crítica assim. Os clubes de futebol que deveriam contratar a sua segurança e deixar a brigada... Como é nos jogos da FIFA. Como é nos jogos da FIFA. Olha o que foi a Copa do Mundo, com seguranças privadas, não tinha Muito policial bem. dentro do estádio. Então, só que não tinha torcidas. Como não tinha torcida? Não. Torcidas... Quando a Argentina jogou aqui no... Pô, foi um inferno a torcida argentina aqui. Mas não era Argentina e Brasil, era Argentina contra alguma outra Argentina coisa. Não havia um clima de antagonismo. Condição de litígio. Tá. São situações diferentes, do Grenal, Flamengo e Botafogo, é uma situação Vai lá, diferente. Barcelona e Real Madrid, tu vê se tem policial Não, dentro do mas tem estádio. outro povo assistindo. Ah, Não. É outro povo. então a sociedade tem que pagar caro mesmo por causa Não. do próprio povo. O povo paga por Paulo o Sérgio. povo daqui ser um povo... Não, Paulo Sérgio, existe fato que o povo europeu é mais bem educado que o nosso povo. Nós não vamos discutir qual a causa, etc., que não seria o assunto aqui em tela. Mas o que ocorre? Ele coloca um monte de policiais lá. Se a segurança deve ser privada, pois muito bem. Os clubes vão dizer assim, aumentem o preço dos ingressos, para nós botarmos aqui 150, 200 pessoas. Aí o povo, entre aspas, vai ficar assim, mas agora o ingresso custa R$150 ou R$200? Mas tem que ser. Bom, Por que eu tenho que pagar? Eu que não vou ao estádio de futebol, tenho que pagar por quem vai. Para Grêmio e Inter, que o ingresso tem que ser R$150. Mas esse nosso assunto, ele inicia com a proposta do João, quando ele diz que com mais ostensividade, menos crime. E esta poderia ter sido a minha frase, isso é óbvio. Tanto que a gente tem dito que segurança pública não é custo, é investimento, tanto que a gente tem solicitado a inclusão de efetivos, porque segurança pública na rua, polícia ostensiva na rua, intimida realmente, previne realmente e faz um atendimento em tempo-resposta mais adequado para o cidadão. Por que esse projeto... Eu gostaria só de completar para dizer o seguinte... Não é só desta forma que se resolve as questões de criminalidade da violência. Nós precisamos enfrentar isso de maneira sistemática e, especialmente, vou bater na mesma tecla, ter um orçamento próprio, ter instituições de Estado e não de governo e acabar com esse negócio de polícias de metade. E isto, se o Brasil não enfrentar, não vai haver a diminuição do delito. Estão abertas as inscrições para a Expo Agas 2017. Agora, de 22 a 24 de agosto, acontecerá na Fiergs. As inscrições são gratuitas para supermercados, minimercados, bares, lojistas, farmácias, restaurantes e demais segmentos do varejo. A Expo Agas 2017 terá feira de negócios e convenção com palestras de Serginho Groisman, Leandro Carnal, Ricardo Amorim e muito mais. Inscrições abertas em www.agas.com.br. Patrocínio é da Nestlé. Expo Agas 2017, uma realização Associação Gaúcha de Supermercados. Participe.
O Cremers alerta, meu caro Dr. Luiz Pereira Lima. Título de especialidade médica só tem validade se for registrado no Conselho de Medicina. O título só pode ser obtido com certificado de conclusão da residência médica ou diploma de especialista emitido pela Associação Médica Brasileira. Médico que anunciar especialidade sem o devido registro comete grave infração ao Código de Ética. Caro amigo Paulo Sérgio, como resolver a bandidagem? Deixe o cidadão bem armado novamente, como era no tempo do militarismo. Garanto que eles vão levar chumbo e vão respeitar de novo o cidadão, já que o Estado é ineficiente. Aí vem a questão do desarmamento, que nós ganhamos um plebiscito e que o governo, na marra, nos fez perder. Perfeito. E isso corresponde também ao contrato social lá do Rousseau. O camarada, ele abre mão da sua individualidade, da sua proteção, em favor de um Estado que irá protegê-lo, mas Estado este incapaz de promover essa proteção, não só pessoal, mas da sua família. E nesse sentido, o cidadão tem todo o direito de demandar que possa ter o porte de arma, que possa ter o registro de arma. E qual é o grupo de pessoas do país que não quer que o cidadão possa ser armado? Temos que encontrar esse grupo nós conhecemos para justificar o porquê que nós estamos desarmados. Que aumenta a criminalidade, etc. Isso é um projeto da esquerda desarmar o cidadão. Foi o mesmo grupo que convocou o plebiscito e perdeu e aí não vale. Nos fez e nos derrotou. Claro, não, ele diz assim, vamos fazer um plebiscito para mostrar que a população quer que fique desarmada. Mas ele perdeu. Como perdeu, não vale. É curioso, perdeu não vale. Mas veja, nós estamos num país que uma senhora, só um minutinho. Na Venezuela fizeram assim também, desarmaram o povo. É a primeira atitude do Stalin. Desarme a população para que nós assumamos o poder. Porque se a população venezuelana tivesse arma em casa, não haveria o que está vendo hoje. Mas só para resumir o sentido da punição. Essa moça que matou pai e mãe, a Richthofen, a justiça a liberou para sair de casa, ela não sendo mãe, pelo Dia das Mães. Não, liberou no Dia dos Pais agora. E ela matou, não, mas já tinha liberado no Dia das Mães, agora no Dia dos Pais. Quer dizer, reiterou então. Quer dizer, ela mata pai e mãe e sai para comemorar esse dia em liberdade. Ora, que justiça é essa? Fale, doutor. João de Almeida Neto. A questão do desarmamento é uma questão delicada, porque não dá também para se pregar, e eu sou contra o desarmamento, eu acho que o cidadão tem que ter a possibilidade legítima de ter uma autodefesa. Agora, não dá também, Luizinho, me permite ter chamado de Luizinho pelo carinho e respeito que eu tenho por ti. O maior prazer do mundo. E não dá, para reduzir a discussão aos seguintes termos. Vamos deixar a população se armar e aí salve-se quem puder. Não. Imagino que não é isso que se quis. Não, mas quando se ouve recados, é o seguinte, deixe a população se armar, como era na época do militarismo. Tipo assim, dá o revólver pro cara e aí vamos ver o que acontece. Quem vai matar quem? E não era assim, hein? Na ditadura não era assim. Não, e antes estão criando a coisa que na ditadura podia andar armado. Não era assim. Olha aqui, ó. Olha aqui. Eu pertenço a uma classe de criminoso. Eu sou proprietário de automóvel, que é tratado como criminoso. Hoje é pecado ter carro, principalmente aqui em Porto Alegre. É quase um crime ter carro. Não faça do seu carro uma arma. Tem que ter um altíssimo grau de responsabilidade e de formação para o sujeito merecer um porte de arma. Assim como o cara tem que ter um altíssimo grau de responsabilidade e formação e capacitação para subir no carro e sair dirigindo, mas é assim. Para portar uma arma também. Mas hoje é assim. Tu tem a exigência para te registrar a tua arma e renovar o registro é uma missa. Mas olha, bota a missa nisso. Mas para quem? Bom.
Os bandidos não. Sim, mas Os bandidos... Mas pra ti também, se tu quiser ter uma arma ilegal, Você não pode... Hoje não é a regra ter armas, preso. hoje é a exceção ter armas. Né? Na verdade, nós precisamos criar uma regra que seja compatível com esta preocupação que todos temos. Comandante, como é que uma propriedade rural pode-se admitir uma propriedade rural sem arma? É uma incoerência. Não defendo o desarmamento. Discussão também... de direita e de esquerda, uma dicotomia superada. A ditadura de uma ou de outra são prejudiciais. Hoje, o gestor sério e competente é fundamental, sempre com a visão de Estado moderno que estimule os avanços e não atrapalhe. Jorge Lisboa Guelso. Só quero saber o seguinte, se ele tem uma definição melhor para a direita e para a esquerda? Não, ele tá, Qual é a tua posição? É de direita ou de esquerda? Não, ele está definindo mal a direita. A direita não quer... Não, ele não está definindo, ele diz que não tem mais, é uma dicotomia. Não, então tudo bem, como dicotomia. A esquerda prega o Estado totalitário. A esquerda brasileira tem uma identificação com a Venezuela. A presidente do seu partido, em alto e bom som, publicita que nós aliás, a Maria do Rosário teve uma vitória contra o Bolsonaro e foi recebida com festa no aeroporto de Salgado Filho. Todas as lideranças do PT. Na qual ela o chama de estuprador, ela o chama e ele diz, não, a senhora não merece ser estuprada. E o fato, este fato, gerou um processo, enfim. Agora, ele, curiosamente, não a processou. Por quê? Porque isso faz parte do âmago do pessoal da direita. Não processar, deixa que as pessoas sejam livres e digam o que queiram. É assim. O pessoal da direita Nessa linha que nos propõe o Dr. Guelso. O pessoal da direita O pessoal da esquerda é que não. Não tem pessoal de direita, o pessoal é de esquerda. Paulo, não, pessoal. Nessa linha que nos propõe o Dr. Guelser, lá de Erechim, que é um grande amigo. Pelo menos o doutor Luiz está reconhecendo um mérito no pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda recorre à justiça. Mas, João, e não à violência. E o outro lado não faz nada. Deixa a pessoa ser livre. Para sair um pouco dessa questão de direita e esquerda, o Dr. Guelser, o que ele nos propõe é quase a profissionalização do gestor. Porque o que acontece? Nós temos políticos que, de uma hora para outra, eles se tornam gestores. O sujeito vem político, ele está no parlamento, uma hora para outra ele faz parte do poder executivo. Nós estamos aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu não tenho na memória, talvez vocês me ajudem, a última vez em que um não técnico assumiu a Secretaria da Fazenda. Nós temos um político, que é o deputado Giovanni Feltz, que por melhor intencionado que ele possa ser, na verdade, falta o conhecimento técnico, falta a profundidade. Mas em compensação sobra para o Henrique Meirelles. Não, mas vamos lá, aonde eu quero chegar? Eu quero conectar com a questão do Estado, do atraso, parcelamento aí de salários, essa questão que é absolutamente... que viola a dignidade da pessoa humana, que faz com que a situação de segurança pública venha toda esse entendimento de que segurança pública não é custo, isso é investimento, todo entendimento de que segurança pública tem a ver com o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, e nós temos aí um parcelamento de salários, um fracionamento do 13º absolutamente desnecessário. Qual seria a solução? Não. Eu gostaria de saber qual seria a solução. Vou lhe dizer. Os auditores fiscais apresentam 5 medidas para o governo do Estado. As 5 medidas, ou o governo do Estado vem a público dizer por que não está adotando essas medidas. Quais são as 5? As 5 medidas, entre outras coisas, mas isso é até bacana de explicar para o nosso telespectador. Tá, vamos ver se são execuíveis. Vamos lá. Uma delas é absolutamente execuível. A nota fiscal eletrônica, ela está aí desde 2007. Para comprar um notebook igual a este teu, vamos imaginar que tu, privado, chegue numa eletrônica e consiga comprar esse notebook por R$ 1.200. O governo do Estado, além de comprar o notebook em profusão, em quantidade, porque precisa para a educação, precisa para a saúde, precisa para a segurança, além de comprar em grande quantidade, ele paga, ao invés desses R$ 1.200, paga lá R$ 1.800 por unidade. Isso é tudo licitado? Mas por que faz isso? Uma licitação, a lei manda fazer. A lei do Dr. Ponte, Luiz Roberto Andrade Ponte, manda fazer. A licitação, ela existe, mas existe também uma lógica que vem desde o período... O senhor está dizendo que o governo paga mais caro de propósito? Eu estou dizendo que o governo paga mais caro. Quem vender para a Prefeitura de Porto Alegre, que deu um calote agora, vai vender mais caro? Eu vou lhe dizer a Prefeitura vai comprar mais caro, porque tem uma taxa de risco enorme de não receber. Eu vou lhe dizer que além de pagar mais caro,
paga mais caro, e se usasse a referência da nota fiscal eletrônica só no item custos, porque compra coisas para saúde, né, material aí, os mais diversos para saúde, para segurança, para educação, tudo com pregão eletrônico com licitação. E tudo sem observar a nota fiscal eletrônica. E se eu fizesse... Mas como sem observar a nota? Não tem observância, Paulo. Nem Estou te dando uma informação. Não. É uma informação. Não. Os técnicos da Fazenda disseram isso. Mas e por que eles não tomam providência? Mas eles estão tomando a providência, mas não são ouvidos. Mas não são ouvidos, não. Eles são autoridades fazendárias. Eles não são ouvidos pelo secretário da Fazenda e pelo governo do Estado. A nota fiscal eletrônica determinaria... O secretário da Fazenda come na mão dos técnicos. Mas deixa eu te dar o dado. Não. Deixa eu te dar o dado. Não. Só neste particular das compras realizadas pelo Estado se economizaria ano R$1,5 bilhão de reais. Puta, esses dados. R$1,5 bilhão. E nós, outra coisa, os fornecedores, se não estão rigorosamente praticamente estão então tem que processar o governador e tudo, e o Phelps por improbidade administrativa, os secretários todos. Isso que tu diz de processar é outra coisa também sensacional. Por quê? Vou dizer por quê. Porque isto é a base do Estado Social e Democrático de Direito. São as leis e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Veja que é o cumprimento das leis que leva a pagar esse preço que você está falando aí. Veja no caso do parcelamento. A lei que leva a pagar esse preço. No caso do parcelamento do salário, não é cumprida a Constituição. Aí mas não tem dinheiro. Aí eu estou dizendo que há alternativas e que governar é fazer escolhas. É uma opção do governador fazer... Pagar mais caro. O governador paga mais caro porque quer? Não, porque é uma tradição e porque não há um projeto estruturante na questão das receitas do Estado, não há um cuidado com a estrutura de receita de tributos, de acolhimento dos tributos, e em razão disso o Estado sofre com 5 bilhões anuais. Isto está absolutamente comprovado, e é por isso que eu te digo, Paulo. Então, olha aqui, ó, então as autoridades fazendárias, aí, os auditores fiscais, ele olha, vai me perder. Eles têm que ser chamados. Governar o Estado. Vamos botar todo o Estado para a rua e vamos chamar para essas 5 leis. Em primeiro lugar, não adianta comprar 5. Agora só tem uma. Agora só tem uma. 5 medidas. Uma das medidas, quer dizer, eu te dei uma que dá R$1,5 bilhão. Cobrar dos devedores. Mas se o devedor não vai pagar, ele já mudou de firma, ele não tem dinheiro, não adianta cobrar de quem não vai pagar. Não, mas não é isso que ele está dizendo. Aí cobrar, fazer um parcelamento para dividir o problema... Também do judiciário. O judiciário diz assim, não, eu vou receber em dia. Isso é lei. Está na lei. Então o governador não pode ir contra a lei. Agora, imagina se o governador fizer alguma compra sem licitação. Se o Estado fizer. Está preso amanhã. Está preso. Mas não se trata de fazer a licitação, é evidentemente que faz a concorrência pública. Sim, aí. O problema é que os fornecedores, por esta tradição e porque não é tradição. Ele está dizendo que os fornecedores provavelmente botam os preços lá em botam a mais porque o Estado paga mal. E porque o Estado... É a taxa de risco. Agora a Prefeitura que deu esse calote violento aí, como é que tu acha que as pessoas vão vender para a Prefeitura? Isso é aceitável? Por quanto? Isso é aceitável? Não é aceitável. Aí o Estado não paga. Mas nós claro temos que corrigir isso através de um projeto de lei, através de medidas que ampliem a receita. Então diga para o Parlamento. Mas isso está sendo dito, o problema é que não há ressonância. E é por isso, Paulo, que a Associação de Oficiais reuniu na última segunda-feira, se a memória não me trai, segunda ou terça-feira, que nós reunimos 8 entidades de classe de mesmo padrão. Tem uma medida que tem que tomar urgente. Nós reunimos. O coronel tem 53 anos, está aposentado. Não. Acho que é justo o coronel com 53 anos está aposentado? Isso é lei. O que tu estava fazendo o senhor 17 anos, Paulo? Hein? Eu trabalhava desde os 15. Desde os 15, eu trabalho há 45 anos. Eu trabalho há 35 anos e a nossa jornada... Há 45 anos, há mais de 45 anos eu trabalho. Mas deixa eu te dizer o que então, nós fizemos. Tem que começar a acertar essas coisas que estão erradas. Isso é errado, é um prejuízo brutal. Não pode ter 300 coronéis da reserva e ter menos de 20 na ativa. Essa é uma fala sem fundamento. Então, a minha não tem fundamento. Mas é uma fala sem fundamento que a gente ouve de maneira recorrente. A gente ouve de maneira recorrente na imprensa absoluta desinformação ou desinteresse em verificar o que está acontecendo. Mais coronel nativa ou mais coronel nativo ou mais coronel aposentado? O nosso quadro, vamos lá então na parte de previdência, eu já dei algumas explicações aqui outro dia. O nosso quadro é completamente diferente. Ele é completamente diferente dos demais e eu vou dizer por quê. Nós entramos lá como meninos lá, agora no posto de capitão, na minha época, como tu mesmo afirma, como aspirantes a oficial,
E o nosso vencimento lá é R$2.000, R$3.000 naquilo que é comparado de hoje. Sim, mas o senhor está fazendo uma graduação pago pelo Estado. Nós levamos toda uma trajetória de pago pelo 30 Estado. anos, 35 anos para chegar na condição de coronel. E o que se verifica é que hoje nós temos os juízes, todos eles são juízes, os delegados, todos são delegados, não importa se ele é de primeira, de segunda, terceira ou quarta classe, eles têm uma única nomenclatura. Então, quando tu vais ver quantos delegados tem na reserva, aposentados, e quantos delegados tem na ativa, tu faz o cálculo integral. Agora, quando faz o cálculo dos coronéis, tu verifica quantos coronéis tem na reserva no estado que não faz inclusão. Então, veja, de capitão a coronel... Eu não estou dizendo que é legal, o senhor está aposentado e os outros não, coronéis. mas eu também não estou cheio de amigo meu, Quanto tempo é absolutamente legal. Agora é uma lei que não é moral e não é ética. Hoje em dia, 33 anos. Hoje? Hoje, 33 e há anos. 5 anos. Também isso, nós estamos há muito tempo sem mudança no nosso quadro de acesso. Tem coronel 44 anos. Não, o senhor está falando que tenente-coronel é diferente do coronel. Tem uma diferença aí muito grande. Agora, o fato é que se nós quisermos falar de aposentadoria e de reserva, nós falamos. Só para não perder, daqui a pouco o telespectador não entende. A nossa discussão anterior... E sabe, mas precisa ser esclarecido, é que nós, da Associação de Oficiais, reunimos 8 entidades de classe para tentar fazer com que o governo ouça justamente essas verdades que até tu aqui, um comunicador de alto gabarito, não aceita. Não aceito que o governo do Estado compre um notebook num preço diferente e maior do que um cidadão privado faz. E isso acontece. Claro, e eu dei o exemplo do notebook, mas não deixa de ser cumprida a lei. Como no caso dos senhores, é isso que eu estou comparando. Mas nós temos que modificar. O senhor é legal, está aposentado, é absolutamente legal. Comprar o preço maior é feito dentro das regras do jogo, dentro da legalidade, ou não é? Nós temos que mudar isso. Sim. Ou não é? Nós temos que mudar Tem isso. Que mudar tudo. E na questão da previdência dos militares estaduais, se tu quiseres mudar, nós vamos ter que mudar em profundidade. Nós vamos ter que tirar, inclusive, a condição de militares em razão da simetria com os militares federais. Mas tem errados federais em razão a minha família toda em razão das exigências que nos fazem. Tu trabalhasse desde os 15 anos, mas tu nunca teve que ter dedicação exclusiva. Nunca teve que trabalhar somente... Não, veja bem. Sempre tive dedicação exclusiva. Entenda o que eu estou te dizendo. Dedicação exclusiva à mesma empresa que tu trabalha. A mesma empresa. Sempre tive. Tu nunca pode trabalhar em outras atividades? Nunca. Sempre trabalhei, prestei sempre serviço a uma empresa e a ela fui dedicado e a ela fui fiel. Não, mas eu nunca trabalhei de forma paralela. Eu estou falando por força legal, por obrigação. Não, Fabrício, eu estou entendendo que por contrato... O militar da Brigada Militar... Tem que ter dedicação exclusiva. Tem que ter dedicação exclusiva. Pô, mas tu vê cheio de médico aí, dentista, trabalhando em outros... Os caras vão lá dar uma hora. Os médicos? Mas, na verdade, aí quantos médicos levam uma hora de expediente na brigada e passam o resto do dia dando expediente? Poderia dar o exemplo do magistério, também pode dar aula. Mas o médico militar, o médico da brigada não pode trabalhar, ele tem que cumprir todo o expediente na administração. Qual é o quanto ao todo? Estar disponível. Quanto ao todo? Veja. Então não é dedicação exclusiva. Não, é dedicação exclusiva, sim. Quer dizer, não, dedicação exclusiva é que não pode trabalhar fora. É dedicação exclusiva, doutor Luiz, porque é o seguinte, se esse médico, e aliás a única condição que determina ele ser um oficial, um capitão médico ou um major médico, é o fato dele estar disponível 24 horas. Qualquer atividade, qualquer operação, nós podemos ter e contar com um oficial numa guerra. médico. Como não vai ter guerra? Não, mas a brigada não atua em guerra. A brigada atua também, se for o caso, mas atua no dia a dia da segurança pública. O termo está errado, só me desculpe. O termo está errado. Exclusivo é que eu não posso, de maneira alguma, ter um outro trabalho. O senhor deu um exemplo do quadro de saúde, que é um exemplo que pode ser visto, mas ele é diferente dos oficiais de polícia ostensiva e dos oficiais bombeiros. Os militares estaduais, por excelência, de acordo com o que determina o regramento, têm que ter dedicação exclusiva, não tem direito a fundo de garantia, não tem direito a uma série de outras vantagens. Mas deveria ter, também está errado. Então tem que tirar a condição. Ter. Mas então tem que tirar a condição de militar, porque aí tu cumpre o teu horário, tu vai para casa e acabou. Daí tu tá na rua e presencia um crime, tu pode virar de costa e fazer com que nada aconteceu. E isto não isto é vedado para nós. Isto é diferente. Muito diferente. Bom, o senhor é um líder classista, tem que defender a classe. Eu vou repetir aqui, tem inúmeros amigos coronéis, acho que é absolutamente legal. Tenho. Eu, se estivesse lá também, gostaria de estar aposentado. Uns 30 anos.
Putz, maravilhoso. Eu me aposento e eu tchau. gostaria, não concordo com a lei, acho que a lei não é moral nem ética, mas se tivesse lá, eu estaria usufruindo. Mas os senhores não estão avaliando. Aliás, até digo diferente. Se fosse em razão da Previdência, com certeza tu não optaria pela carreira militar. Se fosse em razão da Previdência, só em razão da Previdência tu não optaria pela carreira militar. Conselho Regional de Medicina Veterinária, preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal, é contra o ensino à distância na medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vidas seja ensinado de forma digital. A vida não é virtual. Portanto, o ensino desta profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Não esquecendo que a Unicred acompanha os seus cooperados em todos os lugares. Você encontra a sua instituição financeira cooperativa, inclusive no mundo digital. Precisa acessar sua conta? A Unicred tem as unidades de negócios, o site e o app. Gosta de estar bem informado? Siga o @UnicredRS no Face, no Twitter e mesmo no Instagram. Para ficar por dentro das novidades, siga as redes sociais da Unicred. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, que hoje está aniversariando, viu, doutor Luiz Pera Lima? Dr. Gilberto Schwartzman, está aí no frescor dos seus 48 anos, viu? Acho que ele tem um pouco mais, mas Não, pouco. não. Pouco. Para mim é 48, assim, olho para ele é 48 anos. Parabéns ao meu amigo Gilberto Schwartzman. Então vamos à doutora Daniela, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu vou falar sobre a ginecomastia. A ginecomastia ela é muito frequente entre os adolescentes e também em homens mais velhos, devido a mudanças em seu equilíbrio hormonal. Ela é a alteração mais comum da mama masculina. Não se trata de um tumor em si, mas existe sim um aumento da quantidade do tecido mamário e isso deve ser diferenciado do aumento às custas de gordura, podendo ser visualizado através de exames de imagem. Em casos muito raros, a ginecomastia também pode ocorrer quando existem tumores ou doenças glandulares endócrinas que aumentam a produção de estrogênio. Além disso, vários medicamentos podem causar, como os utilizados para o tratamento de úlceras, azia, hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. Como os homens também podem ter câncer de mama, é importante consultar com um mastologista quando houver um aumento anormal do volume das mamas ou um nódulo nas mamas. Boa noite. Fazer policiamento. Estou dizendo, trabalhei 30 anos da minha vida sem saber o que é o domingo. Ou apitando futebol, nos meus 10 primeiros anos, depois comentando futebol. E ele já folga na segunda e na terça? Não, pelo contrário. Mas durante a tua carreira, tu não estivesse submetido à dupla jurisdição penal, quer dizer, respondendo à justiça comum, na justiça militar. Tudo que eu queria era justiça só para mim. Não estivesse lá. A justiça dos jornalistas. Não estivesse submetido à hierarquia, à disciplina. Não estivesse submetido à hierarquia, à disciplina, não estivesse com a condição, pelo menos, de ser privado de liberdade no âmbito administrativo, quer dizer, ao pronto acatamento, trabalhasse aos domingos, mas assim, da meia-noite às 6 da manhã, durante 30 anos, trabalhasse. Alguns colegas trabalham, outros não. Quer dizer, não tem horário. Quarta-feira à noite. Não tem horário, saía lá do estádio 11 tanto da noite, jantava e vinha embora dirigindo. Vocês vão me desculpar, mas eu não sei por que vocês estão discutindo isso. Não, porque ele passou a acusar o governo de estar pagando mais caro de propósito. Eu, sinceramente, acho que não tem coisa mais nobre. Eu não disse que era de propósito, Paulo. Eu disse que não paga, não paga mais em conta, não paga o preço devido, porque não toma as medidas que deveria adotar. Então, e a fonte disso... Por que não muda a lei? E a fonte disso é o Sindifisco. A fonte disso são os auditores fiscais. Mas por que não muda a lei? Por que os auditores fiscais... Esta é a pergunta. Por que em razão disso, que o governante está agindo errado? Não é acionado por improbidade administrativa? Em razão disto, nós estivemos com a presença do Ministério Público, dos defensores do Estado, os delegados de polícia, o Sindifisco, a FOCEF, a FISVEC,
todos reunidos para ver se o governo passa a adotar medidas que melhorem a receita, que estruturem a receita de forma a fazer o enfrentamento da crise, porque não é possível o governo entender que para fazer enfrentamento de crise precisa mexer em vencimentos, precisa fracionar, precisa Mas que parcelar. não tem dinheiro. Esta é uma realidade que precisa ser muito melhor explicada. A renúncia fiscal, o incentivo fiscal, a falta de cobrança de tributos, esta transparência, eu não sei se tu está satisfeito, Paulo, mas nós, funcionários públicos, ainda não estamos satisfeitos com são isso. elevadíssimos Então, os tributos. Então, Não nós, sociedade, precisamos que os órgãos... E só resolve agora, o prefeito vai dar um aumento brutal de IPTU. Nós, sociedade, precisamos que os órgãos de controle, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, tenham acesso... Aí fica fácil de governar. Vamos ouvir As o doutor renúncias João de Almeida Neto, então, que está tão quieto. É um prazer. Só para completar, o exercício profissional é um sacerdócio. Eu não compreendo como é que o Paulo Sérgio... Eu passei não sei quantos domingos da minha vida sem... Eu não me queixo. Mas eu não estou me queixando, eu estou comparando com o que ele está dizendo. Me submeto a 2 graus de jurisdição, mas são cavacos do ofício. Claro. Não é? As profissões, o exercício... Mas eu não estou me queixando, nunca me queixei disso. Se tu, quando era juiz de futebol, te queixa que não podia almoçar... Eu não me queixo, nunca me queixei disso. Por que é que nós vamos perguntar para esses irmãos brasileiros aí que são garis, que trabalham na construção de estradas, que ficam de 6 da manhã a 8 da noite, Perfeito. Uma estrada com um sol a pino na cabeça. E se aposenta com que idade? E se aposenta com que idade? Se aposenta com que idade? Mas olha o que exigir. Se aposenta com que idade? Olha as exigências das profissões, elas são diferentes. São todas elas um sacerdócio, mas têm exigências diferentes. O Estado brasileiro protege o trabalhador brasileiro. A forma com que protege é uma discussão a ser colocada. Os militares protegem o Estado, é diferente. As pessoas pensam que tu trabalha 30 anos, pelo que o Paulo está dizendo, nós trabalhamos 30 anos ou 35 anos e paramos de pagar a Previdência. Nunca mais. Vamos lá só buscar os benefícios. Não existe isso. O militar estadual, em especial, ele, desde que tem a investidura, desde que passa no concurso público, ele paga a Previdência. Hoje eu ainda pago a minha Previdência e quando eu morrer, a pensionista continua pagando Previdência. Não há cessação do pagamento em nenhum momento. Não há o pagamento, ele é solidário, ele não é apenas contributivo. Então, algumas diferenças, é um sacerdócio, é uma escolha, não há em nenhum momento queixa ou reclamação, mas assim, o Constituinte lá entendeu de fazer compensações aos militares e não foi de bonzinho, porque ele sabe a diferença da exigência que é feita em um e outro. Verifiquem o caso do Estado do Espírito Santo, por exemplo, quando parou a Polícia Militar do Espírito Santo, o que aconteceu? O caos total no Estado do Espírito Santo, 149 mortes em 15 dias, 14, 15 dias. O João me tomou para Cristo, porque, claro, aí ele entre a maré e o rochedo, eu sou marisco. Então é mais fácil tu ir lá e destruir com marisco. Só que eu vou te dizer assim, jamais me queixei para o trabalho, digo aqui, então, sempre disse, nunca me queixei e já te disse, ou morro trabalhando ou trabalho morrendo. Essa é a minha filosofia. Essa é uma discussão... Eu não tenho queixa. Eu estou me contrapondo a ele que trabalhou 30 anos, eu trabalhei 45. Não, eu trabalhei, e não me queixo. Eu trabalhei 35. Trabalhei 35 anos e no cálculo dos 30 anos tem mais um detalhe. O trabalhador da iniciativa privada, quando ele trabalha 30 anos... Tem uma pesquisa que diz isso. Ele trabalhou 50 mil horas. Quando o militar trabalha 30 anos, trabalhou 54 mil horas, fora as escalas extraordinárias. Quando se trabalha 35 anos, é muito mais do que isso. Pô, a associação tem um presidente ideal. Olha que parabéns pelos oficiais da Brigada. Se aposentaram quase ao nascer. Desculpe, eu não lhe ouvi. Os que eu conheço se aposentaram. Me desculpa. Eu estava prestando atenção a jocosidade. Eu te perdoo a jocosidade. Se aposentaram quase ao nascer. Porque cada um vai puxar a brasa para o seu assado. Claro. Eu posso dizer assim, levantei de madrugada muitas vezes para fazer isso, operar... Cirurgias, me chamo de madrugada. Fiz plantão na minha vida e E eu fazia plantão. E não tinha nada de ficar de folga no outro dia. Mas o senhor tinha direito a fazer greve, a sindicalização... Fazer greve? Mas tinha Se eu fazia greve, eu ia para a rua do emprego.
Mas tinha direito de fazer. Não, que Tinha direito? seu sindicato, não tinha? Mas que direito? Não tinha sindicato? Se eu fizer greve, eu faço comigo e perco dinheiro. Pois é, mas nós não temos isso, não temos essa Mas o senhor não está possibilidade. entendendo. Pois não. Se eu fizer greve na iniciativa privada, greve entre aspas, não vou trabalhar. O que significa? Não vou perceber. Não, mas Pois é, para mas- mim é muito fácil me mas associar a esse cada- raciocínio, porque nós não podemos fazer greve. Cada também. um- Tá Mas ótimo. isso aí, Cada isso um. É assim aí, mesmo. isso é um ônus institucional do caminho que o senhor escolheu. Perfeito. E por isso é que há O senhor as não- compensações que elas desculpa, existem. não quero ser Pois não, indelicado com o Não, senhor. não, eu mas acho é Agora, delicado. eu até nem Cada um de nós. nem tô me dirigindo ao senhor. O que eu não consigo entender é a pessoa escolher um caminho. E eu vou ficar reclamando. Poxa, mas eu não posso fazer isso. Pô, mas eu não posso fazer aquilo. Perfeito. Eu falo, pouquinho, então volta lá na porteira. Claro. E toma outro caminho. Eu às vezes sou Aonde bombardeado. tu possa fazer isso que tu tá reclamando que não pode fazer. Eu às vezes sou bombardeado porque eu acho um absurdo greve de uma maneira geral, né? Pode existir algumas exceções, enfim, mas a atitude da greve, eu acho, sabe, a pessoa está denegrindo a sua atividade, não sei por que ela faz. É a questão da greve das professoras. Quer dar um exemplo, Luiz? As professoras, se estão descontentes com aquele salário, eu acho a coisa mais fácil do mundo. Saiam do seu emprego. Vamos deixar ponto final, João de Almeida Neto. senhor Com quer- Gimo, quer que eu dê um FCDL, que comércio. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Doutor João de Almeida Neto, seu ponto final. Eu vou dar um exemplo. Vocês vão morrer de pena de mim. Eu tive muito pouca namorada na vida. Namorei muito pouco. Por quê? Porque eu sou músico. Enquanto os caras estão lá dançando, namorando, cantando a Eu já gata, achava que era o eu tô no contrário. palco, tocando. Eu estou abraçado. Enquanto eles estão abraçados numa gata bonita, estou abraçado num violão. Tá bom, João. Isso não deu- Tá, João, ô, João, tu não fica nem vermelho, João. Tu diz isso. a minha Isso aqui só porque a doutora Jânia, tua esposa lá, nosso juiz, está te ouvindo, por isso que tu diz Foi um isso. anjo que me caiu do céu, Claro. porque eu pouco pude... Ele não fica nem vermelho. Pô, a nossa ideia é que músicos são os maiores matadores que tem. Vai matar de que cantor jeito? Só que ainda. tu tem com um violonaço na E cabeça. com essa lata. Não, olha aqui, Não terminava a cantor, festa nunca. compositor, Cantando. cantor, Compositor. compositor. Todo né? mundo conhece. Cantor, compositor, e com essa lata, tu vem me dizer isso aqui para Todo nós. mundo conhece aquele velho ditado. Festa acabada, músicos a pé. Termina a festa, todo mundo vai embora. Já está todo mundo de parzinho. Não, tá bom, tá bom. Luiz Pereira, eu vou te dar até aqui um chá para ti. Com pena da tua falta de amores na tua vida. Doutora Jane, vê que esse homem, ele estava prevendo que ia lhe encontrar. Tá? Biscoitos Zezé, os mignons da Zezé, vou te tomar. Falou sério, hein? Não, Falou sério, não. Eu tô com uma inveja É brutal. a pura realidade. Não. Não fosse conta que a gente acredita. Doutor Luiz Primeiro Pereira. eu queria fazer um reparo aqui. Eu sou um assíduo defensor da Brigada Militar, acho que o povo não prescinde da Brigada. É Adoro a instituição Adoro a Brigada, é público. das instituições que nós Dizendo temos isso, é da maior credibilidade. Da maior credibilidade. Então eu sou um pertencente a essa grande maioria da população. Sim, que pensa Mas como assim. nós estamos num programa aqui de debates, são debates que se fazem sem problema algum. Né? Que bom que o senhor, como militar, aceite que a população civil também tem a possibilidade de ficar armada para que possa se defender e acreditar que a defesa faz diminuir a criminalidade, porque o bandido só entende uma linguagem, que é a linguagem pela qual ele pode assaltar, que é com arma. Chá Sanitas, para ti que tu encontra no Zafari e na Panvel. Então, olha aqui, o Júlio Motinha, ele não tem te perguntado lá no café Sempre. de vocês, lá, Sempre. se tu tá tomando o teu Sanitas? Sim, mas eu tomo de manhã, Isso que tu né? toma de Sanitas, é brincadeira. Uma coisa de louco. Mas vou te dar um minhãozinho aqui também para ti da nossa Zezé. Para tomar com o quê? Nosso Sempre diz para tomar com alguma coisa. Não, tu vai tomar com chá hoje. Ah, com chá. Com chá. O nosso coronel Marcelo Frota, meu querido amigo, a gente debate aqui, mas somos Claro, amigos com há certeza. muitos anos.
Há Eu tenho muitos muito anos. respeito por ti. E da mesma Como forma. coronel e presidente, então, é o cara ideal. De novo, vamos elogiar. O Paulo, eu É uma grande liderança. admiro pela comunicação, pela forma como tu te coloca e até pela ironia com que tu traz algumas questões, porque elas são sempre inteligentes e nos instigam a dar alguns esclarecimentos aos telespectadores, João, que vão ao encontro disso que a gente está falando aqui. A Associação de Oficiais, por representar uma categoria, nós não nos queixamos, nós nos orgulhamos daquilo que fazemos. E o que nós fazemos é dar sentido ao texto da Constituição. Tudo que nós fazemos é fazer com que as pessoas possam ter o direito de ir e vir, possam ter o direito à liberdade, à vida. Nós, enquanto polícia ostensiva ou enquanto bombeiros, estamos aí para promover a defesa social, a paz das pessoas. Então, a nossa condição é a condição esta que é a priori, as pessoas não prescindem de segurança para ir ao trabalho, para se educar. E até, se me permitir uma parte, Pois não. Para desenvolver. Eu quero dizer o seguinte, a Brigada Militar não tem um único, o menor que seja, registro de qualquer episódio que denegrisse a sua história. Eu não tenho A dúvida Brigada disso. Militar é uma instituição absolutamente cristalina desde a sua fundação até hoje. E vejam como é incrível, e não perde essa condição de credibilidade em razão da sua alta gestão, em razão lá do soldado, do cumprimento, Da hierarquia, da ordem, da hierarquia, disciplina. mesmo quando não tem oferecidos por parte do governo o potencial humano necessário, o potencial material necessário, e agora até neste caso mais específico, que viola a dignidade da pessoa humana ao não pagar os vencimentos que são devidos. Então, nós da associação, o que fizemos? Vamos nos debruçar, vamos mergulhar na fazenda num assunto que não é prioritariamente o nosso, que é um assunto que não é prioritariamente o nosso, mas que num programa como o do Paulo nos enseja a dizer o Estado, por opção, Coronel por escolha, Frota, pode fazer o pagamento em dia e vai fazer em seguida. Bem, Vai fazer. presidente, Por que, está aqui por que não fez ainda, Brasil Paulo? Santos. Porque com isto pressiona o governo federal no sentido de fazer lá a nova pactuação da dívida do Estado e aqui o legislativo no sentido dos seus Boa pacotes de noite, projetos. não entendi direito, doutor Luiz Pereira Lima. O Lula é ladrão por ter sido acusado de ser proprietário de um apartamento que não está no nome dele. E o Aécio gravado, pedindo propina, recebendo propina, trata-se de um equívoco do senador. Não, é que ela não Como é ouviu. isto, doutor Luiz Pereira Lima? Ela não ouviu. Ela não, Eu ele. Não, ele, José, perdão, o José, perdão. Não ouvisse a frase inicial. Furto. Furto. Eu falei em furto. E na segunda oportunidade, para que a frase não fique cansativa com os mesmos adjetivos, eu disse equívoco. E antes disse Com furto. Temer é ilação, com Aécio é ilação, só ilações. Da onde Estão direção? separando, viu, Paulo? Agora, em mais... Mas isso é lei. Exatamente. E mais 17 de outubro, meados de 17 de outubro, deve ser nomeado o novo comandante-geral dos bombeiros. As primeiras vantagens para o cidadão já se começam a perceber na questão da prevenção Os contra oficiais bombeiros incêndio. serão engenheiros ou advogados? Eles serão bacharéis em direito, nem advogados nem engenheiros, eles serão, antes de mais nada, bombeiros. tá bom. Antes de mais nada, bombeiros. Precisa ser advogado para ser bombeiro. São essas coisas que não dá para concordar. Essas provocações no final não é do programa. provocação. Provoca no Não é início do programa que eu te dou uma resposta Não é adequada. provocação, não é Pode ter provocação. Não, aí os oficiais da brigada porque tem que lidar com... É que o advogado, como ele que em geral Mas faz a lei, notícia no que eu Congresso, ia dar, tu não ele me tem um permitiu leque, que fosse ele pode dada. ser dono de posto A de notícia que eu ia gasolina, dar ele pode ser bombeiro, pode ser... Não, a o médico notícia é não boa. pode. A notícia é boa. absolutamente importante para as pessoas. Nos prédios de risco médio e no risco pequeno, todo o processo do PPCI será eletrônico. Então, já será um avanço no que diz respeito ao atendimento às pessoas. Obrigado, Coronel Frota. Eu tive a influência muito positiva de 3 grandes brigadianos. O coronel Rio Grandino Opa, não sei se conheceu. Com certeza. Meu amigo foi comandante lá em Uruguaiana, quando eu era adolescente. Grande oficial. O capitão Caraguatá, conhecido como capitão Os nomes Caraguatá. são sugestivos. Vasco Rio de Melo Grandino, Menezes. Caraguatá. Então, Conhecido como capitão Caraguatá, era um poeta sensacional. Terminamos. E um poeta extraordinário. Terminou? Sim, está terminando. Diga que é o poeta. Só vai dar o nome. Um poeta sensacional, o Retamoso, Coronel Retamoso. Muito obrigado. Nós retornaremos segunda-feira com mais um Pampa Debates. Boa noite, até lá.
Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.